Opa! noite! Boa noite! Como é que vai, padre? Graças a Deus, melhor do que mereço, pior do que eu queria. Que bacana! Obrigado pela live, padre, por ter aceito esse convite, até porque foi um erro meu, eu reconheço, eu vacilei, eu achei que era nessa quarta e não é, nessa sexta e não era, era na outra. Eu vou só colocar meu fone aqui para não ficar com essa chiadeira. Tá dando um probleminha aí na transmissão. Enquanto isso, a galera vai entrando. Espera aí. Alô? Me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ouvindo bem? Padre, o senhor tem também fone ou não? Tem. Ah, por favor, então coloque. Porque tá dando um reverb aí do seu aí. Maravilha. Ok? Alô? Agora? Muito melhor. Era isso que estava faltando. Muito bem, vamos lá. Então vamos lá. Eu vou desativar os comentários aqui, pessoal. A gente já vai entrar no assunto, porque a gente foca mais no assunto aqui, na conversa de nós dois, né? Porque senão também daqui a pouco o pessoal já está entrando falando, desativa os comentários, já vou fazer isso agora. Tá? Depois, chegando mais no final, eu também abro o comentário aí. Já peço desculpa pro senhor, padre, que eu achei que era essa sexta e era a sexta que vem ainda. Tá bom. Então resolveu a situação, né? Graças a Deus. Já participei da outra live, já estou aqui. Eu acompanhei o seu um pedacinho lá na outra live também. Muito bom. Que bom. Então vamos lá tratar do assunto. Oração em línguas. Padre, esse é um assunto para muitos espinhoso, para outros uma incógnita. Né? O que é isso, oração em línguas? Do que se trata? Né? O que Santo Agostinho fala a respeito, né? Diz a respeito desse canto novo? Ele fala sobre a oração em línguas ou não? Tem outras interpretações sobre o assunto? Quero trazer algumas outras coisas aqui durante a live também. O senhor vai entrando, vai ficar bem à vontade. Glossolalia, júbilo, estes termos diz respeito à oração em línguas? Existe uma outra interpretação a respeito disso? Né? São Paulo, na carta aos Coríntios, também fala a respeito do dom das línguas, se não me engano, capítulo 14, eu já tinha separado aqui. O capítulo 14 inteiro fala a respeito da orientação do exercício do dom. Ali chega um momento que São Paulo vai falar que é melhor que se profetize do que ore em línguas. Né? O que São Paulo quis dizer com isso? Né? Se é melhor, então, o dom das profecias, por que está aí a oração em línguas? Por que não se investe mais no dom da profecia? Oração em línguas, existe confusão, existe exagero, má interpretação. Isso é tratado de forma adequada dentro dos grupos de oração. Ou seja, tem assunto aqui para umas 5, 6 lives, mas a gente vai tentar resumir tudo numa só. Como a gente pode? Padre, o senhor se apresente antes de qualquer coisa também. Se apresente muito melhor do que eu apresentar o senhor, né? Muito bem, eu sou o padre José Eduardo, sou padre aqui da Diocese de Osasco, em São Paulo, pároco da Paróquia São Domingos, em Osasco, e também sou especialista em teologia moral. Então, eu sou teólogo, um teólogo meio assim, né, que eu não tenho tanta chance de atuar no universo acadêmico quanto a minha qualificação me permitiria. Mas Deus é o Senhor de tudo e Ele está também na direção disso daí, então eu não me preocupo. Então eu sou teólogo de formação e também sou carismático de caminhada. Né? Recebi o batismo no Espírito Santo quando tinha 13 anos de idade. Desde então comecei a exercitar os carismas. Depois entrei para o seminário. Na época do seminário, isso ficou um pouco abafado. Quer por causa da formação que um pouco ridicularizava ou, digamos, era hostil a isso tudo, quanto por mim mesmo, que acabei enveredando por um caminho mais tradicional, mas o Espírito Santo sempre foi me perseguindo, e quando eu menos pensava, estava orando em línguas, às vezes por situações assim das mais variadas, começava a falar em línguas, é muito engraçado até. E depois de ordenado sacerdote, eu
tive uma redescoberta carismática e pude entender, estudar muito mais, me aprofundar, graças à ajuda de muita gente, e Deus me permitiu conhecer muita gente que é referência também nesses assuntos. Ontem a gente fez uma live, eu e o Bernardo Kister, a respeito da renovação carismática católica. A gente falou aqui sobre o tema, foi muito interessante, o pessoal gostou demais. A gente trouxe algumas realidades aí da renovação. E para muitos foi até surpreendente, porque eles achavam que a gente ia entrar para poder fazer críticas e mais do que ressaltar as qualidades que tinha ali. Mas a gente também fez críticas, né? A gente fez algumas ponderações a respeito de uma coisa ou outra. Mas foi muito bem tratado o assunto, eu gostei. Achei que ficou muito, muito bacana a live. E a gente não entrou no tema oração em línguas. Mas então a gente vai ter a oportunidade de fazer isso agora. Padre, o senhor disse que aos 13 anos de idade o senhor entrou para a renovação carismática, seria isso? Sim, na época sim, era um grupo de oração da Renovação Carismática. Era um período um pouco difícil, porque a igreja estava passando por uma fase muito complicada, a teologia da libertação muito forte e minando a fé das pessoas com uma pregação altamente socialista e muito, 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 muito daninha. E eu, na época, encontrei na renovação o meu porto seguro. E foi tudo muito rápido. Eu entrei para a renovação, recebi o batismo no Espírito Santo, num grupo de oração assim, de senhoras, né? Que se reuniam nas segundas-feiras à tarde, foi ali. E depois fui crescendo, conhecendo os outros carismas, etc. Mas já naquela época a renovação estava num certo declínio. Não era aquela renovação dos tempos áureos da Que década ano de foi isso? 80. Foi 90 e... Deixa eu pensar, 94, por aí. Né? Uhum. Então já não estava mais naquele auge que tinha acontecido na década de 80, começo da década de 90, comecinho ali, né? Peguei bastante coisa ainda, mas não tanto quanto quem conheceu isso antes de nós. Certo. A respeito da oração em línguas propriamente dito, padre, a clássica passagem bíblica, Romanos 8, 26, vai falar, né? O Espírito vem em auxílio, outra hora o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos orar nem pedir como convém, então ele reza em nós com gemidos inefáveis, o que som do nosso coração sabe mais do que nós mesmos, que precisamos, enfim. O que essa passagem tem a ver com oração em línguas? Tem ligação? Muita. Porque o que São Paulo está falando, o que ele está descrevendo, são gemidos que aparecem em nós numa linguagem de oração que é um tipo de oração espiritual. Ou seja, não é uma oração que passa pelo crivo da nossa mente natural. Ela é gerada diretamente pelo Espírito Santo em nós. Então, a linguagem que São Paulo utiliza em Romanos 8, 26 é de dizer que o próprio Espírito ele intercepta o nosso espírito. Então, você já viu, por exemplo, às vezes, hoje acontece menos, mas antigamente, quando os microfones de igreja eram de fio, né? Então acontecia muito de entrar uma frequência de rádio que interceptava o microfone da igreja. De repente começava a aparecer uma outra música, uma outra mensagem, um outro som. Então a oração em línguas funciona como essa sutil, essa discreta interceptação. De repente eu sou tomado por um tipo de oração que não é gerado na minha mente, que ele é gerado pelo Espírito Santo no meu espírito. A expressão vocal da oração em línguas é muito secundária em relação a esse gemido interior. Ou seja, muitas pessoas, até porque não tem ensino sobre o dom de línguas, cometem erros no que diz respeito a isso. Então, por exemplo, a oração em línguas propriamente não é
a locução vocal. É o gemido interior que é produzido dentro de mim, na oração. Então, se esse gemido é um lá, 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 ou se é um lé, 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 ou se é qualquer outro tipo de som, isso é secundário. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas que receberam, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, uma visitação do Espírito Santo, um toque especial do Espírito Santo, um enchimento do Espírito Santo, e que elas começaram simplesmente a dizer ó, a, ou sons desconexos, ou até expressões corriqueiras nossas. Eu me lembro de um homem que dizia eita. Ele fazia eita, eita, eita. Ele estava recebendo uma forte moção do Espírito Santo dentro dele, mas ele não sabia o que ele dizia. Ele não conseguia exprimir, porque é inexprimível, é inefável, é inenarrável. Então, é por isso que aqui nós temos a liberação desses gemidos interiores. Né? Uhum. Então, a manifestação vocal, então, algumas pessoas, por exemplo, elas têm uma certa aversão pelo dom de línguas, porque elas supõem coisas erradas. Né? Então, por exemplo, elas dizem assim: se fosse um dom de Deus de verdade, as pessoas não falariam coisas iguais. Se as pessoas estão dizendo palavras numa língua desconhecida, mas que são semelhantes, são palavras iguais, né? Logo, isso é imitação, isso não é o dom de línguas. Este tipo de observação é extremamente infantil e de quem não conhece, não sabe como é o dom. Porque a manifestação do dom não é exatamente se eu estou dizendo, como diz o pessoal, né? Canta lá bassúrias. Não é isso. Isso daqui, eu posso dizer 1001 vezes. O dom não é isto que eu estou dizendo. É o gemido que é produzido lá no meu espírito. E que eu libero com o modo vocálico que isso sai. Né? Então, por exemplo, quando nós lemos a profecia de Daniel, e nós vemos aquela mão misteriosa que escreve no palácio de Baltazar, em Babilônia. Mene, Tekel, Parsin. Ele escreve numa língua misteriosa, que Daniel vai lá e interpreta. Né? E aí Daniel diz: Mene, o teu reino foi medido e foi achado com menos peso daquilo que deveria. Uma palavrinha contém toda a densidade dessa mensagem. A outra palavrinha o teu reino será entregue aos medos e aos persas. Tekel. Não é uma tradução, porque a correspondência aqui não é como a respondência de um idioma. O dom de línguas não é um idioma humano. Línguas não são um idioma humano. Línguas são a expressão de um gemido interior que Mas existe, eu libero com a minha boca. então existe uma diferença muito grande aí no que aconteceu, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, e ali depois que eles saem do cenáculo e falam, eles falam, e aí aquelas pessoas que estavam ali os escutam em suas línguas, na sua própria língua. Existe uma diferença entre o que aconteceu ali e o que acontece, por exemplo, numa oração em línguas durante um grupo de oração, por exemplo, onde não há uma interpretação? Acontece porque há uma diferença. O fenômeno de Atos 2, ele tem uma característica muito impressionante, né? Porque o texto diz que, eu vou pegar aqui o texto. O texto diz que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte. É muito interessante, porque às vezes as pessoas não leem a Bíblia direito, elas pensam que entrou um vento forte. Não está dizendo que entrou um vento forte, está dizendo que veio do céu um barulho.
como de um vento forte, que encheu, aquele barulho encheu a casa em que se encontravam. Apareceram, então, línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, eles começaram a falar em outras línguas. Então, o que o texto está dizendo é que eles não estavam falando em hebraico, que era a língua deles, ou em aramaico, que era a língua deles, ou no dialeto galileu. Eles estavam falando em outras línguas. Ora, só que o que acontece? Acontece que, diz assim, encontravam-se em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o barulho, reuniu-se a multidão. Então é como se aconteceu um estrondo tão grande no cenáculo que toda a cidade de Jerusalém foi lá ver o que tinha acontecido. Uma bomba caiu, né? Então um meteoro, um cometa, o barulho é um negócio que ressoou na cidade inteira. E foi todo mundo ver o que tinha acontecido. Quando ouviram um barulho, etc. E todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Então, os discípulos falavam em línguas estranhas para eles e aquelas pessoas entendiam na sua própria língua materna, né? Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem, na nossa língua materna? Né? Aí eles dão a lista das nações, somos todos, etc. Todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ora, o que acontece ali naquela manhã? Os apóstolos começam a falar em línguas e o Espírito Santo faz uma tradução simultânea para cada um dos que está ali. O Espírito Santo faz uma tradução simultânea do Evangelho para cada um que está ali. Né? Então eles ficam confusos e ao mesmo tempo eles entendem. É muito impressionante. Né? Ora, eu já vi acontecer isso na minha frente. Eu estava num grupo de oração e uma senhora começou a falar em línguas e uma moça alemã que não falava nenhuma palavra em português, espanhol, italiano, ela só falava alemão e inglês, e essa senhora era uma mulher semi-analfabeta, ela começou a entender o que a mulher estava falando. Ela não estava falando português, ela não estava falando em alemão, ela estava falando em línguas, e a mulher com gemidos inefáveis. Com gemidos inefáveis, e a moça entendeu o que essa mulher estava falando, e ela começou a chorar diante daquilo. Isso eu vi acontecendo. Não foi ninguém que me contou. Assim como eu já vi outros casos semelhantes. Santo Antônio, uma vez, pregou e cada um o entendeu na sua própria língua. São Vicente Ferrer pregava e cada um entendia na sua própria língua. O exemplo de Pentecostes, no caso. São Padre Pio falava e cada um entendia, ele confessava e ninguém sabia o que acontecia, porque chegava um alemão, confessava com o Padre Pio, saía confessado. Chegava um polonês, não falava nenhuma palavra de italiano. Aliás, São Pio não falava nem propriamente italiano, ele falava aquele dialeto, né, que eles falavam ali, e cada um entendia na sua própria língua. Então, veja, isto acontece. Acontece quando? Quando você está cheio do Espírito Santo, pregando, e quando você está movido pelo Espírito Santo, e Deus traduz o Evangelho para aquela pessoa, para que aquela pessoa entenda. Não significa que essa tradução simultânea é exatamente como a de uma legenda ou a de um dublador. Mas é um afeto.
é um entendimento espiritual que chega no espírito da pessoa. E que Deus Uhum. começa a falar com essa pessoa naquilo que ele está falando, naquilo que Mas você está ali, falando. mas ali em 1 Coríntios 14 vai falar que quem fala em línguas edifica a si mesmo, É. né, Então, padre? Nesse sentido. Ah, em 1 Coríntios 14, ele está falando de várias coisas, né? Que também a gente precisa ler com muita atenção 1 Coríntios 14 para não causar maus entendimentos. Ele está falando primariamente sobre o dom de profecia, São Paulo. Ele diz: buscai ágape e aspirai aos dons do Espírito, principalmente ao dom de profetizar. Por quê? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então, aqui já cai a compreensão de que todo dom de línguas tem que ser um discurso articulado para as pessoas. uhum. Aqui, o que São Paulo está dizendo é que é uma linguagem de oração em que eu estou falando no meu espírito diretamente com Deus. E Deus está falando comigo. E ele diz: ninguém o entende. Ninguém. Então nem ele mesmo entende. Ninguém o entende. Pois ele fala no espírito coisas misteriosas. Aqui ele está falando claramente do dom de línguas, tal como nós o conhecemos. Ou seja, ele está falando em mistérios. Essa palavra mistério aqui, ela significa muita coisa. Sobretudo se nós compararmos com o Romanos 8:26, quando São Paulo diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Ou seja, oração em línguas é um modo de orar em que Deus está orando em mim. Em que Deus está recitando em mim os seus propósitos eternos. Em que Deus está abrindo os seus segredos, a sua providência, né? Em que eu estou orando no Espírito, eu estou entrando em contato com uma atmosfera que não é essa atmosfera humana. Em que eu estou ali navegando num lugar aonde Deus mesmo começa a recitar o seu plano em mim. A oração em línguas é muito importante. Porque, vejam, é como se eu dissesse assim: olha, o Padre Pio está aqui, ele está impondo as mãos sobre quem quiser, e ele vai orar por quem quiser. Todo mundo iria para a fila para receber uma oração do Padre Pio. Só que quando eu oro em línguas, não é o Padre Pio que está orando em mim, é o Espírito Santo. É ele que está orando por mim e é ele que está me fazendo chegar aonde Deus quer que eu chegue. Você note que em Romanos 8:26 está ligado a Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas antes de São Paulo dizer isso, ele diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, e o próprio Espírito conhece as profundezas de Deus, e ele nos faz ser conformes à imagem do seu Filho, no qual nós fomos predestinados. E então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, eu sou ajustado dentro do propósito. A oração no Espírito faz isso comigo. A oração em línguas faz isso comigo. É isso que ele está dizendo aqui. Eu oro em mistérios. Então, você veja, a oração em línguas é o segredo. É como se ele estivesse dizendo: eu estou te dando o segredo. Eu estou te dando uma chave mestra que abre todas as portas. Eu estou te ensinando a entrar em segredo. Ele diz: aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e conforto. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porque o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, o dom de línguas é um dom de edificação pessoal. Uhum. O que significa dizer que é um dom de edificação pessoal? Significa dizer o seguinte: quando nós lemos a carta de Judas, versículo 20, a carta de Judas não tem capítulo, né? Uhum. Então, lá, ele começa a carta falando dos homens maus que se infiltraram na igreja. Aí ele diz que eles são nuvens sem água.
são folhas secas dispersadas pelo vento, são como estrelas cadentes. E aí ele explica. Mas vós, irmãos, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Ou seja, ele acrescenta um elemento de compreensão que está implícito aqui em São Paulo. São Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. São Judas explica que edifica-se a si mesmo na fé santíssima. O que significa isso? Se a gente comparar com Hebreus, capítulo 11, versículo 1, quando o autor diz que a fé é a substância das coisas que não se veem. É a espera das coisas que não se veem. A substância das coisas que se esperam. Ora, o que ele está dizendo? E depois ele diz no versículo 3 que todas as coisas invisíveis provêm todas as coisas visíveis provêm das invisíveis. Ora, ele está nos ensinando a lidar com fé. Ou seja, quando eu oro em línguas, eu paro de orar a minha oração e eu começo a orar a oração de Deus em mim. Eu começo a orar aquilo que Deus quer orar por mim. Eu começo a orar as intenções de Deus para mim. Eu começo a entrar naquilo que Deus quer gerar em mim. E eu paro de querer construir com a minha mente. Eu paro de chegar para Deus com as minhas listas. Eu paro de chegar para Deus com os meus propósitos e as minhas intenções, e eu deixo Deus fazer a lista dele em mim, eu deixo ele construir isso em mim, eu deixo ele orar em mim, eu deixo ele mostrar para mim o que ele quer. São Paulo diz, desejo que todos vós faleis em línguas, desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que esse também interprete, e assim a igreja receba edificação. Eu não vou parar para explicar o dom de profecia, porque não é o tema da live. Ora, irmão, se eu for até vós falando em línguas, em que vos serei útil, se eu não vos falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia, de ensinamento? De modo semelhante, se os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara, não produzirem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca com flauta ou o que se toca com a cítara? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se não usares uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento. No mundo existem muitas variedades de sons e nenhuma é sem significado. Se eu ignorar a força da voz, serei como um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será como um estrangeiro para mim. Assim também vós. Já que aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. Com efeito, se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas o meu entendimento permanece sem fruto. É o que o Romanos 8:26 vai falar exatamente isso, né? O Espírito vem em auxílio à minha fraqueza, pois eu não sei orar e pedir como convém. O Espírito ora em mim, justamente fazendo essa intercessão. Exatamente, mas ele diz, então, o que concluir? Quer dizer, a conclusão dele aqui não é a conclusão que alguém poderia dizer, deixa o dom de línguas para trás. Ele não está dizendo isso. O que concluir? Versículo 15. Orarei com o Espírito e orarei também com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito e cantarei também com o meu entendimento. Ora, é impressionante isso que ele está dizendo aqui, porque ele está explicando que a oração em línguas é um exercício espiritual. É uma prática espiritual. Quando eu digo prática espiritual, eu estou dizendo com propriedade. É um exercício do meu espírito, da parte espiritual da minha alma. Ou seja, quando você ora em línguas, você está fazendo com o seu espírito a mesma coisa que alguém faz com o seu corpo quando vai para a musculação. Ou seja, o seu corpo se torna sensível. Quando a pessoa vai para a musculação, ela volta com o corpo todo, ela com a sensação do músculo. Ela sente que ela tem um músculo. Quando você ora em línguas prolongadamente, você sente que tem um espírito. Você percebe que tem um espírito. E o seu espírito,
Ou seja, a parte espiritual da sua alma começa a ser desenvolvida e você começa a receber as sutilezas da revelação de Deus. Por isso ele diz primeiro, orarei com o meu espírito, depois ele diz, orarei com a minha mente. E por isso ele diz, aquele que ora em línguas, ore para interpretá-las. Ou seja, as línguas abrem o caminho para a revelação. Porque o seu espírito começa a ficar mais sensível e você começa a entender espiritualmente as coisas. Você começa a ser sensível a Deus. A maior parte de nós está enterrado no mundo dos sentidos. E como está enterrado no mundo dos sentidos, não consegue receber revelação. Não tem palavra de ciência, não tem palavra de sabedoria, não recebe palavra profética, não consegue entender Deus, não consegue perceber Deus. Por quê? Porque está enterrado no mundo dos sentidos. O que ele está dizendo aqui é, se você orar em línguas, você vai exercitar o seu espírito. E você vai começar a receber revelação. Você vai entender Deus falando com você. Uhum. Aí ele diz, caso contrário, se louvas a Deus somente com o espírito, como o não instruído poderá dizer amém à atuação de graça, já que ele não sabe o que estás dizendo? Ou seja, se você não tiver o dom de profetizar. Por certo, atuação de graças é coisa excelente, mas com ela o outro não é edificado. Graças a Deus, falo em línguas mais que todos vós. Ele está dizendo isso. Eu falo em línguas mais do que vocês todos. Este era o segredo do ministério de São Paulo. Ele orava em línguas prolongadamente. Aí ele diz, na igreja, prefiro dizer 5 palavras com o meu entendimento, para assim instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. É óbvio, eu não vou pregar em línguas. Ele está indo pregar para que as pessoas entendam. Irmãos, quanto ao entendimento, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. Ou seja, seja simples. Não fiquem tentando analisar todas as coisas de uma maneira sistemática. Vocês estão atrapalhando Deus. Versículo 21. Está escrito na lei. Ele está citando Isaías. Falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros ou lábios gaguejantes, e nem assim eles me escutarão. Olha que versículo impressionante esse. É o profeta Isaías dizendo, vai vir um povo que vai falar em línguas. Eu falarei para este povo através de uma linguagem que eles não conhecem, por línguas estranhas. Assim, versículo 22, as línguas servem de sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os não crentes, mas para os que creem. Então ele está dizendo que as línguas são para os que não creem, e é verdade, como o exemplo que eu dei antes, da menina que chegou lá e entendeu, por uma ação sobrenatural de Deus, aquilo que a mulher estava falando, e nem a própria mulher estava entendendo. Então pode acontecer, padre, da oração ser interpretado em um determinado momento, e Deus utiliza aquela oração para falar com as pessoas. Ou não, ou ela serve apenas como esse dom misterioso. Como dom de edificação. Agora, note que ele está falando de interpretação e não de tradução. Por quê? Porque uma mensagem inteira pode estar contida dentro de uma palavra. Assim como às vezes Deus, ele dá uma palavra para nós e aquilo está carregado de um significado gigantesco que a gente vai descompactando, né? Então, muitas vezes, digamos, uma mensagem espiritual está zipada numa palavra em línguas e ela é interpretada, ela não é traduzida, né? Se, portanto, a igreja estiver toda reunida no local e todos os presentes se puserem a falar em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou ainda não crentes, estes não vão dizer que estáis loucos. É claro, se você imaginar que as pessoas elas não estão orando, elas estão discursando em línguas, né? Elas estão todas o tempo, todas entregando mensagens em línguas umas para as outras. Ao contrário, se todos estiverem profetizando e entrar um não crente ou um não instruído, este será convencido por todos de seus erros e avaliado por todos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? As línguas são um sinal para os que não creem. Ele está explicando o que ele disse antes, né? Mas para os que creem,
é a profecia. Os segredos de seu coração ficarão manifestos pela profecia. Então ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus e proclamará: verdadeiramente Deus está entre nós. Então, o que concluir? Mais uma vez. O que concluir, irmãos? Alguns dirão: não, então São Paulo está dizendo para ninguém orar em línguas em voz alta, né? A conclusão que parecia ser lógica. Resposta: quando estiveres reunidos, quando estiveres reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, cada um poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento, uma revelação, falar em línguas, interpretar, que tudo se faça em vista da edificação. Alguns desejam falar em línguas, que o façam em turnos de 2 ou no máximo 3 pessoas, e cada um falando por sua vez. E são discursos, né? E que alguém interprete. Então, é um discurso que tem que ser interpretado. É uma profecia em línguas que entregue e que precisa ser interpretada. Versículo 28. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na igreja, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Então, ele não está proibindo a oração em línguas coletiva. Ele está dizendo: fale cada um consigo mesmo e a Deus. Você só não está entregando um discurso, porque não há quem interprete. Então, é só ler direito, está tudo aqui. Está tudo muito bem explicado. Aí ele fala sobre as profecias e etc. E não precisa mais ler o capítulo 14, porque o resto é sobre profecia. Santo Agostinho... não, pode concluir. Portanto, nem o apóstolo está censurando a oração em línguas coletiva, muito menos a oração em línguas individual, mas ele está nos incentivando a orar cada um consigo mesmo e Deus, falando esses mistérios que o Senhor coloca e libera no nosso coração. Santo Agostinho vai falar sobre esse júbilo, padre. Corresponde ao que você estava falando, dessa oração em línguas da mesma forma, porque dá uma impressão de que ela surge, essa glossolalia, né? Esse júbilo, ele acontece no momento em que eu não tenho mais palavras para me expressar diante de Deus, diante da maravilha que eu estou na presença dele, tudo que ele fez, eu estou encantado com ele, estou na presença dele, e de repente minhas palavras humanas, elas são assim, imperfeitas. Então, num gesto quase que espontâneo, natural, tipo, se eu quero falar, eu não posso ficar calado diante de tudo isso, e de repente a oração em línguas, ela serve para esse momento. Pode ser assim também, essa interpretação? Pode ser assim, mas não precisa ser assim. Porque ela não ela é uma oração espiritual, então ela não está no nível da alma, ou seja, dos sentimentos. Eu posso orar em línguas quando eu quero. Inclusive, você veja, quando São Paulo fala, ele explica aqui em 1 Coríntios 14 que a oração em línguas é oração no Espírito, ele chama a oração em línguas de oração no Espírito, que é orar com o Espírito, é falar em línguas. Quando nós chegamos na carta aos Efésios, que é uma das cartas que eu gosto mais, ela é maravilhosa, ele diz aqui, ele fala da armadura de Deus, ele vai dando os elementos da armadura de Deus, mas ele diz no versículo 18, depois que ele fala do capacete da salvação, da espada do Espírito, versículo 18, com toda a sorte de preces e súplicas, orando no Espírito em todo o tempo. Então, ele coloca a oração em línguas como um elemento da armadura. Por quê? Porque a armadura é de Deus, não é uma armadura minha. Eu não sei manejar a armadura de Deus, porque a armadura é de Deus. É por isso que eu preciso orar no Espírito em todo o tempo. É o que ele está dizendo. Orem no Espírito em todo o tempo. Orem em línguas em todo o tempo. Agora, a prática da igreja na antiguidade era muito, muito simples. A oração em línguas fazia parte da oração litúrgica até. Então, os monges, eles
oravam os salmos, eles cantavam os salmos e prolongavam o canto da salmodia com os cânticos espirituais. Na igreja do tempo de Santo Agostinho, era comum o júbilo. Ou seja, no meio de uma pregação, no meio de um determinado momento de oração, os cristãos começavam a jubilar. Ou seja, eles soltavam a voz em cânticos espirituais. Embora isso no primeiro milênio, mais do que a Pentecostes, estivesse ligado ao mistério da ascensão, isso aparece claramente no livro Som de Milagres, né, que eu trouxe para o Brasil, cujo prefácio eu fiz, foi publicado pela Eclésia. Exatamente. É um livro referencial, um estudo standard sobre o dom de línguas no primeiro milênio. Eu vou colocar ele aqui, para o pessoal. Diácono Ed Ensley. Ed Ensley. Sons de Milagres. Tem na minha livraria da Itiba. Só entrar lá também. Então, esse livro, ele explica, ele fala como no primeiro milênio, o júbilo estava muito ligado com o mistério da ascensão, porque quando Cristo subiu aos céus, todos começaram a jubilar, né? Mas o fenômeno é o mesmo. E nós vemos esse mesmo fenômeno descrito na literatura dos místicos, na literatura dos doutores da igreja. Ou seja, após a salmodia, ou após a leitura da palavra, ou depois da meditação, há aquele júbilo da alma. Você lê em todos os livros de espiritualidade, eles dizem que a meditação é um trabalho ardoroso. Você medita como quem está ruminando coisas, como quem está quebrando pedras. É como uma abelha que está produzindo, que está digerindo néctar, e depois ela produz o mel da contemplação. Então, a oração salmódica nos mosteiros seguia justamente esse ritmo: salmodia, cânticos espirituais e silêncio contemplativo. Isso era muito comum acontecer, né? As duas coisas nunca foram opostas. Lembrando que a oração salmódica sempre foi um prolongamento da liturgia. Aqui, padre, o próprio autor, ele citando também, ele traz o que o próprio São Tomás vai explicar a respeito dos Salmos, o Salmo 46. E nas palavras de São Tomás, o livro traz: o júbilo é uma alegria inexprimível que não pode ser silenciada. Entretanto, ele não pode ser comunicado em palavras. A razão pela qual essa alegria não pode ser comunicada em palavras é que ela está fora do alcance da compreensão. Tamanha é a bondade de Deus que ele não pode ser comunicado em palavras, e mesmo que pudesse ser em palavras, só poderia ser de maneira imperfeita. E aí ele vai falar sobre o júbilo também, como o senhor disse. Este júbilo é uma alegria imensa, mas esse júbilo indica conhecimento imperfeito. Havia dois tipos de cânticos na ascensão de Cristo: aquele dos apóstolos e aquele dos anjos. Os apóstolos tinham conhecimento imperfeito de Deus e, portanto, o júbilo pela alegria da ascensão de Cristo, a glória era importante, pertinente, né, outra tradução. Os anjos também estavam presentes e tinham conhecimento perfeito de Deus. Portanto, o júbilo não era importante para eles, né? São Tomás de Aquino vai falar. Então, o júbilo para os homens era tudo isso, por causa das palavras e a imperfeição humana. Exatamente. Agora, nós podemos pensar assim, que a oração em línguas, ela precisa ser provocada por um tipo de reação emocional causada pela graça na oração. Mas, na verdade, não é assim. O próprio São Paulo diz que nós devemos orar no Espírito em todo o tempo. O próprio São Judas diz: edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Portanto, é uma coisa que está ao alcance da nossa liberdade. Nós podemos fazer isso. E quando ele explica, ele fala sobre o dom de línguas em 1 Coríntios 14, ele diz claramente: eu falo em línguas mais do que todos vocês.
Ou seja, eu não preciso esperar que haja uma reação emocional. Assim, Quer dizer, quando nós vamos orando, nós podemos conversar, e eu digo isso para as pessoas, eu ensino isso para as pessoas. Não seja preguiçoso, vai para a escola do Espírito Santo, vai se mergulhar na presença do Espírito Santo, ore em línguas prolongadamente. Isso eu aprendi há muito tempo atrás, com grandes pessoas que tiveram experiências extraordinárias sobre isso. Sobre a importância, o valor, o peso de se orar prolongadamente em línguas. Né? Uhum. Eu conheci um homem que tem dom de milagres, que tudo começou justamente assim, com oração prolongada em línguas. Ele ficou 3 meses orando 8 horas em línguas por dia, e depois ele, sem saber por quê, ele viu o osso de uma mulher que se sentou ao lado dele, ele sentiu vontade de orar por ela, ela foi curada, e naquela tarde ele curou, pelo poder do Espírito Santo, diversas pessoas, e ele descobriu depois disso que ele tinha descoberto uma lei espiritual. Então ele percebeu que isso que São Paulo diz em 1 Coríntios 14:4, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, é assim mesmo. Você entra num propósito e você começa a ser tratado por Deus. É como se você limpasse a sua percepção, né, e pudesse entrar na dimensão espiritual de uma maneira mais fácil. Eu já percebi. Qual é o problema dos carismáticos? É que os carismáticos são preguiçosos. Então eles oram em línguas 30 segundos, 1 minutinho. Eles não se dedicam à oração prolongada em línguas. E por isso, uma oração em línguas eventual e passageira, ela nunca vai trazer os mesmos efeitos. Uhum. Eu já vivi muitas coisas interessantes em relação ao dom de línguas também. E desde pequenininho eu nasci dentro da renovação carismática. Meu pai era coordenador diocesano da renovação. Foi nesse ambiente que eu nasci. E meus pais contam que na fundação de um grupo de oração na minha cidade, quando começaram a se reunir os casais para fundar o grupo, eu tinha 2 anos de idade. E teve um momento de oração, eu estava presente, pequenininho ali no chão, brincando e tal. E houve uma oração, um momento de silêncio. Nesse momento, eu levantei e comecei a orar em línguas, pequenininho. Comecei a orar em línguas, Eu parei, quando eu parei, uma menininha de 4 anos, né, que era a Samira, ela interpretou. E eu estou no meio de volta, falou aquilo ali, e uma das presentes abriu a Bíblia e estava falando exatamente o que a menina tinha dito. É uma manifestação, o grupo, foi a fundação de um grupo que, por muitos anos, foi o maior grupo de oração da diocese até hoje, o grupo de oração Água Viva, né? Uma manifestação extraordinária, envolvendo o dom de língua. Certa vez, olha como é que é interessante, eu tinha certa dúvida a respeito do repouso no espírito. E eu estava rezando num encontro para surdos. Eu fazia Libras, interpretação para surdos, e ali a gente estava rezando para surdos. E os surdos, por não ter contato com conhecimento pela via auditiva, eles têm uma limitação um pouco, né, de compreensão da realidade, enfim. E são pessoas muito simples, assim. Então não conhecia, não recebe o estímulo e a indução, né, pelos ouvidos. E aí eles estavam todos olhos fechados, e naquele momento eu coloquei Deus à prova, sabe? Eu falei assim, Senhor, seguinte, se o carisma do repouso no espírito, ele de fato é verdadeiro, me mostra. Eu não me esqueço disso, que aquele menino, um jovenzinho, devia ter uns 12, 13 anos de idade, ele estava em pé com os olhos fechados. E eu comecei a orar em línguas. Eu aproximei a minha mão da testa dele. No que eu me aproximei, a minha mão não o tocou, mas o corpo dele foi indo para trás sem eu o tocar e sem ele me ver, com os olhos fechados. Ele foi indo, e eu voltei a mão, e ele voltou comigo. E toda vez que eu mandava, ia com a mão, ele descia. E quando eu voltava com a mão, ele voltava, sem me ver, sem receber nenhum estímulo emocional por causa disso. Era um surdo.
que nunca tinha presenciado nada daquilo. E eu rezando em línguas, e aí eu fui. Eu fui até ele e capotou. E ficou ali parado um bom tempo, com os olhos fechados ali. Eu falei assim, eu tive uma comprovação, de fato, um fato extraordinário. Não me esqueço outro também, eu estava rezando para uma mulher, já era uma senhora, devia ter os seus 60 e poucos anos de idade, cabelo branquinho, sentou na minha frente, para receber oração. Na época eu era seminarista ainda. E aí ela falou comigo assim, ó, vem cá para receber oração. Eu falei, eu vi com a cara fechada, eu falei, é porque eu acho que padre ou é pedófilo ou é viado, falou assim comigo. Eu falei, quantos padres você não conhece? Conheço 2 padres. Então, aí eu tentei conversar com ela, que não era bem assim, tudo, mas não teve jeito. Aí eu falei assim, então eu posso rezar pela senhora? Ela pode. Ela ficou com o olho fechado, eu fiquei em pé. Quando eu comecei a orar em línguas, ela tirou minha mão. Tirou a mão e falou assim, isso não é macumba não, né? Que eu não gosto de macumba. Eu falei, não. Quando eu falei que não, ela soltou minha mão e fez assim, ó. Uma mulher que não tinha aversão às coisas da igreja. E eu não percebi, eu comecei a explicar para ela, Romanos 8:26, aquela coisa toda, e papapá, e percebi que ela estava, eu achei que ela estava com uma falta de educação enorme, sem nem prestando atenção no que eu estava falando. De repente eu percebi, a mulher tinha apagado. Ela apagou completamente. E ela ficou naquela situação, eu estranhei, eu continuei rezando. Chegou um momento que eu parei até, porque estava muito tempo ela parada, ela sentada, né, em pé. Em pé não, sentada mesmo com as mãos assim, com as costas eretas, tudo. Eu achei aquilo muito estranho. Enfim, o fato é que eu esperei mais ou menos uns 20, 30 minutos. Ela voltou. No que ela voltou, ela olhou para mim e falou assim, o que aconteceu comigo? Eu falei, olha, eu repouso no espírito. Ela, você me hipnotizou. Eu falei, mas minha senhora, não, eu fui tentar explicar para ela, mas até explicar que focinho de porco não é a tomada, porque a pessoa não é desse mundo, não é desse meio, não entende o processo. E aí ela olhou para mim e falou assim, por que você tá branco? Eu tô te vendo branco. Eu falei assim, não, a senhora, pode ser que a senhora esteja me vendo assim, eu não estou, mas talvez é o olho da senhora, tentei explicar um pouco mais. Ela ficou assustada, ela ficou assim, isso é muito estranho, muito estranho. E quando a gente conversou mais um pouco, ela levantou e foi embora. Eu percebi que aquilo foi uma manifestação tão diferente, e as duas manifestações, tanto lá com o surdinho lá, quanto com aquela senhora, e aí eu vi que era uma senhora instruída, que tinha estudado muito na vida, era bem sucedida, mas Deus precisou manifestar algo extraordinário na vida dela para fazer alguma coisa na vida dela. Assim também como no primeiro caso que eu contei. E muitos outros que eu presenciei, eu também estou na igreja desde os 14 anos de idade, assim, mais firme. E é impressionante a quantidade de coisas, de manifestações extraordinárias que escapam à percepção da razão, pai. Você não tem explicações na teologia sobre o que acontece ali, né? Uhum. Não, quem vive no meio carismático, verdadeiro, tem muita história para contar, né? Porque você começa a orar no Espírito, de repente Deus começa a trazer revelação, de repente Deus começa a agir com os dons de poder e coisas começam a acontecer. Nós estamos vivendo hoje um momento um pouco de... ontem eu explicava, anteontem, numa live que eu fiz com o Hugo, que eu acredito muito nisso, de que nós temos fases altas e baixas, né? As ondas de despertar espiritual, de avivamento, chame como quiser, né? Elas têm momentos que elas sobem e depois tem momentos que descem, e eu acho que nós estamos num momento de descida, em que a gente não está tendo manifestações tão explosivas dos carismas quanto nós tínhamos no passado, né? Isso depende muito da soberania de Deus, aquilo que Deus quer fazer em cada tempo, e quem sabe nós estejamos às vésperas de ter um romper diferente, uma explosão nova, né? Quiçá seja assim. Mas, em todo caso, nós não podemos negligenciar aquilo que nós podemos fazer. Ou seja, nós podemos nos edificar espiritualmente, nós podemos
nos encher do Espírito Santo, nós podemos ter uma vida de comunhão com Ele, porque houve grandes homens de Deus em períodos de crise, né? E porque eles não negligenciaram a oração. Então, o que eu digo é, ore em línguas. Não negligencie a oração em línguas. Ore muito em línguas. E se você não recebeu o dom de línguas, peça a Deus e entenda que nós precisamos beber, nós precisamos fazer a nossa parte. Algumas pessoas dizem, todos falam em línguas, porque em 1 Coríntios 12, São Paulo dá a impressão de que não. Eu acredito que não, porque é o que São Paulo está dizendo. Embora, por exemplo, em Atos dos Apóstolos 2, não manifesta nenhuma restrição. Todos falaram em línguas. Ou no Pentecoste de Cornélio, a mesma coisa. Todos falaram em línguas. Ou seja, Jesus mesmo disse, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Em Marcos capítulo 16. Então, nós também precisamos cooperar com o Senhor. Ou seja, nos abrirmos aos dons e fluirmos nos dons, fazendo a nossa parte. Porque a palavra diz claramente, aquele que fala em línguas, aquele que fala, ou seja, quem fala sou eu. Então eu preciso fluir e deixar Deus me tocar. Se ficar esperando que vai vir alguma coisa e me forçar, isso não vai acontecer. Mexer na sua boca, não vai acontecer. Isso não é um modo de agir do Espírito Santo. Ele quer me dar o seu impulso, mas eu tenho que fluir no impulso dele. Padre, a gente vai chegando ao fim da nossa live aqui. Eu estou vigiando aqui o relógio, então já o Instagram vai me dar 30 segundos aqui para terminar. Eu queria que o senhor concluísse para nós, deixando a mensagem que o senhor quisesse aí, quiser fechar o que o senhor falou, fique à vontade. Eu só quero dizer que nós todos precisamos de uma teologia para os carismas. Então, não seja dessas pessoas que vão desprezando os carismas sem conhecê-los. Saiba que há muito estudo sério, há muita coisa séria por trás disso. E procure conhecer antes de criticar. E, sobretudo, seja simples, seja criança. Receba de Deus ao invés de ficar criticando o tempo todo. Eu sei, é ótimo você ter falado disso, porque eu também percebo uma certa resistência e uma crítica muito forte em relação a isso, e até um motivo de chacota, né? As pessoas tiram muito sarro disso, tiram muita onda disso. E por trás disso tem aquela coisa de isso aí é uma palhaçada, ou então isso não pode acontecer. 30 segundos para terminar aqui. Mas a experiência, ela fala muito forte, né? Quando a gente começa a abrir o coração e começar a vivenciar tudo isso, é de fato edificante. Padre, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Um abraço, fica com Deus. Amém. Obrigado também a todos que nos acompanharam aqui, galera. Valeu e até a próxima live. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.